e para surpresa de 0 pessoas, mais um vídeo que a gente começa aqui em 8º colocado. A gente acabou de enfrentar o Wolves, a gente venceu, né? Esse jogo deu uma sobrevida para o Luiz Castro no comando, mas ainda a pressão ainda é muito forte. Tá? Tem muitos resultados negativos sequenciais e a gente teve a chance ainda de respirar, né, contra adversários mais fracos. A gente não conseguiu convencer dentro de campo, a gente não conseguiu jogar da melhor forma possível. Tá falando um pouco agora da Copa da Inglaterra, a gente acabou avançando contra o Norwich com um jogador a menos, né? Então, para a sorte do Luiz Castro, a gente também conseguiu essa classificação e agora a gente enfrenta o Hull City aí na próxima eliminatória. Também um jogo que deve ser tranquilo, né, em situações normais de temperatura e pressão. A gente avança aqui também. Tem um bom tempo que eu não mostro aqui o trabalho do Leonardo nos bastidores, né? Ele tem feito um excelente trabalho com a equipe de preparadores, está comparado até com a média da liga. A gente está acima da média em vários atributos técnicos. O que a gente está deixando a desejar um pouco é comigo, né? Na fase de recrutamento, onde eu estou coordenando, aí sim a gente ainda está bem abaixo ali da média da liga, e por isso a gente vai dar uma atenção nessas 3 vagas que a gente tem ainda sobrando para olheiros. Como eu sempre falo aqui, a gente sempre quer manter a saga o mais realista possível, e para isso, né, antes da gente contratar os olheiros, a gente precisa entender em quais dos países onde o Brighton atua, né? Então, daquela listinha que a gente fez no vídeo lá atrás, dos países onde mais tem contratações ali, de onde o Brighton mais busca jogadores, quais desses países a gente ainda não conseguiu cobrir com os olheiros que a gente tem. Então, se você dá uma olhada no nosso foco, a gente tem olheiro na Championship, no Brasileirão Série A, no Equador Série A, na Primeira Liga da Argentina, na Primeira Liga da Suécia, na Jupe Pro League, que é Bélgica, a gente tem na Holanda, Eredivisie, a gente tem na Ligue 1 aqui na Inglaterra, a gente tem nas competições de base da Inglaterra, La Liga 1 e 2 e Premier League. Tá? O que eu senti falta aqui quando a gente olha para aquele quadrinho que a gente fez lá atrás? Para essas 3 posições a gente ainda precisa buscar o olheiro na Alemanha, tá? A gente não tem olheiro na Alemanha e o time do Brighton atua bastante na Alemanha. Na Dinamarca, tá? E aí não é um país tradicional aqui de se observar, mas como o Brighton na vida real costuma trazer jogadores da Dinamarca, a gente também precisa ter um olheiro lá. E na Itália, tá? Então a gente vai focar nesse. Ainda faltam alguns países, por exemplo, a gente não tem olheiro na Polônia, a gente não tem olheiro na França ainda, então essas 2 são os nossos próximos objetivos. Assim que a gente liberar mais espaço, a gente vai buscar olheiro na Polônia, olheiro no Japão e olheiro na França, para completar esse quadro das principais ligas onde o Brighton costuma buscar seus jogadores. Bom, e na intenção de começar a preencher essas vagas de olheiro, a gente encontrou aqui o Nils, tá? Hoje ele é olheiro do mais 05, ou seja, está empregado. A gente vai tentar contratar um olheiro que já está atuando em alguma equipe. Ele já tem passagem pelo Manchester United, então conhece um pouco da Inglaterra. Não à toa é um dos países onde ele é abrangente ali, tá? Nas suas questões táticas ali, técnicas, ele tem adaptabilidade 15, que é bom. Ele tem avaliação de capacidade de jogador 18 e de potencial 17, ou seja, bons números aqui, até acima dos que a gente tem hoje já como membros da nossa equipe técnica. Vamos entender o que ele pede de salário, e aí a gente dando uma olhada aqui porque a gente conseguiu negociar. Ele vai receber algo em torno de 18.700 por 3 anos de contrato, além de uma compensação ali, né, uma luva de 450 mil euros. Bom, e para preencher essa lacuna na Itália, a gente encontrou aqui o Giuseppe Dello Russo, tá? Um olheiro italiano muito experiente, né? Já passou por Inter, já passou por Milan, tem adaptabilidade 18, tem avaliação de capacidade 17, avaliação de potencial 18. Então é um olheiro já bem rodado, e ele é abrangente só na Itália, mas é isso que a gente precisa. A gente deve colocar ele para analisar a Série A italiana inicialmente, tá? E aí vamos ver o que ele pede de contrato aqui e se ele quer vir, né? Inicialmente ele aceitou vir, o que a gente conseguiu negociar aqui foi algo entre 30 mil, tá? É bem caro, mas por 4 anos de contrato, e ele ainda tem um aumento salarial de 10%, tá? Então aqui um olheiro um pouquinho mais caro, mas é um olheiro muito bom, vai elevar esse nível nosso ali de avaliações. Então é importante a gente às vezes investir um pouco mais em um olheiro que tenha essa visão técnica um pouco mais apurada, até para que ele traga também relatórios mais assertivos e a gente consiga agir melhor ainda no mercado de transferências. Bom, para finalizar aqui, eu confesso que foi difícil encontrar um olheiro norueguês. A gente achou que o Christian Wilkins, ele não tem os melhores atributos do que a gente gostaria. Na verdade, ele era analista de dados e passou a ser olheiro em 2024. Mas é um bom nome para a gente começar a ter um conhecimento abrangente da Dinamarca, que é o que a gente precisa. A adaptabilidade dele é baixa, mas como ele vai atuar no seu país, então eu acredito que isso possa influenciar menos.
Daí a gente foca um pouco mais na capacidade dele de avaliar os jogadores. Então, capacidade ali atual, ele é 15, mas a capacidade potencial, ele tem 17 de atributo. Eu até achei ok, tá, esses números, talvez um pouquinho mais de adaptabilidade, mas fora isso, está dentro aí do que a gente estava procurando. Conseguimos encontrar ele lá no Copenhagen e vamos ver quanto que ele pede para se juntar aqui no Brighton, na nossa equipe técnica, tá? Bom, é um olheiro bem baratinho, ele pede 11 mil por mês, 2 anos de contrato, a gente nem negociou muito, como ele não tem os melhores atributos, a gente não aumentou esses anos de contrato ali, nessa duração do contrato, a gente mantém esses 2 anos, porque vai que aparece alguém melhor no mercado, fica mais barato pra gente se desfazer dele depois, né? Vamos seguir aí agora falar um pouco de contratações. Bom, e para iniciar a falar aí de contratações, nada melhor do que falar da nossa principal contratação da janela, Luiz Henrique, tá? Chegou, a gente teve um probleminha com a licença de trabalho, então ele está ocupando uma das vagas CSE, que nada mais é do que ele vai ser avaliado no futuro se ele consegue ou não essa licença, tá? Então ele precisa jogar, né? Todo aquele processo burocrático de quem ainda não tem a licença de trabalho, o campeonato inglês tem dessas coisas, é chato trazer jogadores para cá, mas a gente consegue com essas vagas de CSE trazer esses caras que são muito bons, que a gente sabe que vai jogar e que vai conseguir essa licença lá no futuro. Bom, falando um pouco sobre o fechamento da nossa janela, a gente não vai atuar mais em contratações só se aparecer uma oportunidade de mercado muito boa. A gente fecha aí com 51 milhões gastos. A gente trouxe o Mohamed Al-Araocht livre, que já foi emprestado. A gente trouxe o Ilgues do Twente, né, por 16,5 milhões em parcelas de 2 vezes. A gente trouxe o Zagaritz, né, do Hull Greaves, por 6,5 milhões. A gente traz o Aydin por 1,4 milhões e o Luiz Henrique, que foi o jogador mais caro aí dessa janela, 28 milhões de euros. Falando um pouco das nossas saídas, é mais a molecada sendo emprestada. A única saída aqui de jogadores que jogava de vez em quando é o Webster, que foi emprestado para o Benfica com opção de compra, e o Kuipier, que foi emprestado para o Wolves também como opção de compra. De resto, é tudo a molecada, inclusive o Mohamed Al-Araocht está ali, ó, foi emprestado para o Dundee e a gente vai acompanhar de pertinho esse desenvolvimento dele. Bom, e só para trazer a atualização de resultados para vocês, a gente acabou de enfrentar o Leicester, o jogo ficou 3-3. O Inter fez o gol aos 97 minutos, tá, para salvar a pele do Luiz Castro, né? Por ser um jogo fora de casa, esse empate aí tá até ok, tá? A gente segue, o Luiz Castro ganha mais um fôlego aí para mais um próximo jogo, continua a sua pressão, tá difícil de sair uma vitória, né? Tá complicado, são pouquíssimos os jogos que ele tem ganhado nessa última sequência. Ganhou do Wolves, que é um time que não ganha de absolutamente ninguém, é um time que tem 7 pontos em quase um turno e meio de campeonato inglês, então assim, não é mérito ganhar do Wolves, é obrigação. Bom, e na sequência do jogo contra o Leicester, a gente já teve um jogo contra o Nottingham Forest, que a gente perde dentro de casa, mais um resultado negativo para o Luiz Castro, mais um jogo onde o time não consegue desempenhar um bom futebol. E agora a gente tem já na sequência o jogo contra o Hull City, né, jogo da FA Cup, onde a gente precisa vencer, a gente precisa avançar na competição, né, e aí sim pode ser determinante para o futuro do Luiz Castro. Se o cara não consegue ganhar do Hull City, é difícil, né? Fica complicado a gente manter esse cara no comando do Brighton para seguir na Premier League. Cara, eu vou falar para vocês que sequência, cara. Que sequência difícil. O Luiz Castro coloca o time todo reserva contra o Hull City. A gente faz um jogo horrível, perde o jogo. Assim, vocês têm que agradecer que eu não coloquei esses jogos, tá? Que eu não mostrei esses jogos pra vocês. Porque eram jogos de campeonato inglês meio de tabela, jogo de Copa da Inglaterra ali, que teoricamente, né, deveria ter sido um jogo fácil, e não foi, a gente perdeu, estamos eliminados. Mais uma derrota do Luiz Castro. Então assim, difícil, sequência difícil. Acho que acabou o amor, tá? Que acabou o amor. Esse era um jogo que não dá pra perder. Até com um time misto, reserva que seja, você não pode perder pro Hull City. Numa Copa da Inglaterra do jeito que foi. E aí aqui a gente precisa ter frieza, lógico, antes de tomar qualquer decisão. Eu quero trazer para vocês como está sendo o desempenho do time, não só o resultado pelo resultado, tá? Não só a derrota, a vitória, o empate, mas como tem sido o desempenho do time nessa última sequência de jogos. Eu vou mostrar agora na tela para vocês. Ó, como vocês podem ver, nosso primeiro jogo é o jogo contra o Brentford, tá? O primeiro jogo do mês, dia 1/1. E a gente é amassado, a gente é o verde, tá? A gente aqui é uma linha reta. A gente não fez nada no jogo e a gente perde esse jogo por 3-1.
Tá? Logo em sequência a gente tem uma vitória, tá? Uma vitória contra o Norwich, onde a gente começa sendo amassado, né? Se vocês olharem ali no primeiro tempo, né? No primeiro quadrante, a gente está sendo amassado pelo Norwich. A nossa linha segue retinha ali, futebol nenhum apresentado no primeiro tempo. Depois o time começa a encaixar, a gente sofre uma expulsão e, por incrível que pareça, com essa expulsão o time acaba melhorando, a gente faz os 2 gols ali e acaba classificando. Mas assim, futebol pífio, né? Vocês devem concordar comigo que a gente joga muito mal contra uma equipe que é muito pior do que a nossa. E aí a gente vai para mais uma derrota, a derrota contra o Southampton. Mais um jogo onde a gente não consegue passar ali no quadrante da linha de meio de pressão. A gente está sempre abaixo, jogando sempre pior do que o adversário. Então assim, 3 jogos onde a gente não desempenhou futebol algum. Aí vem a Bacia das Almas, né, que é o jogo contra o Wolves, onde qualquer time joga bem. A gente acabou também jogando bem, mas se você olhar o primeiro tempo, analisa o primeiro tempo. Horrível também, ridículo o primeiro tempo. Só no segundo tempo o time começa a jogar futebol, apresentar futebol ali, acaba fazendo os gols, que dá pra gente essa vitória. Mas o primeiro tempo, péssimo. Tá? Então mais um jogo onde a gente não consegue dominar do início ao fim esse primeiro tempo ridículo. Tá? Quando a gente olha o jogo contra o Leicester, a gente é o verde, tá? Só para lembrar vocês, aqui a gente não é o azul. Aqui no jogo contra o Wolves a gente é o azul. Aqui no jogo contra o Leicester a gente é o verde, sempre abaixo, sempre jogando abaixo. Tá? Sempre um futebolzinho medíocre, sempre correndo atrás do resultado. O Leicester faz um gol, a gente empata. O Leicester faz um gol, a gente empata. O Leicester faz outro gol, e aí o Minté aos 90 e cacetada, vai lá e empata. Assim, mais um desempenho ridículo do Luiz Castro, né, do time do Luiz Castro. Não só do Luiz Castro, tá? Os jogadores também têm culpa aqui, mas ele é o treinador, ele tem que fazer o time desempenhar dentro de campo. Talvez o resultado não apareça, mas o desempenho futebolístico tem que acontecer, e isso é responsabilidade dele. E por último aqui, o jogo do Brighton e Nottingham Forest, que a gente perde 1-0, mas também sempre pior do que o Nottingham Forest. Ou seja, a gente vem de uma sequência onde, além de derrotas, a gente joga pior do que qualquer adversário que entre em campo contra a gente. E aí aqui a gente ligou o sinal de alerta máximo, né, e colidiu nessa nossa decisão. A gente rescinde o contrato com o Luiz Castro, tá? Agradece ele aí os trabalhos prestados, né? No início foi até interessante, teve alguns bons resultados, mas ele não conseguiu dar sequência. Esse 4-4-2 dele, que funcionou muito bem contra grandes equipes, quando a gente pega time pior do que o nosso, não avança, não evolui, e aí a gente não consegue encontrar os resultados e nem o desempenho futebolístico dentro de campo. E aí a gente já agiu rápido, tá? A gente precisa agir rápido, a gente está em meio de temporada e a gente já tem um nome aqui para mostrar para vocês que a gente está tentando, buscando essa contratação. O nome dele é Lilo. O Lilo, ele nada mais é do que o cara que ensinou o Guardiola. Ele é o professor do Guardiola. Tá, pontos importantes aqui do Lilo. Ele joga no 5-2-3, o que a gente não tá tão preparado assim, porque a gente não tem tantos zagueiros, mas se precisar a gente pode antecipar a chegada do UT ainda nessa janela. E a segunda formação dele é o 4-2-3-1, desculpa, né, com extremos, né, as duas com extremos. É importante dizer que é com extremos porque o que a gente tem de mais forte é o Mitoma pela esquerda e o Solly e o Luiz Henrique pela direita. E o Minté também muito rápido, muito ágil, então a gente precisa jogar com extremos. Aí aqui a gente tem duas possibilidades, no 5-2-3 e no 4-2-3-1. Então eu gosto aqui, ele vai explorar o que a gente tem de melhor. Além de ser um jogador experiente, um treinador experiente, né, passou por Manchester City, né, atuou junto com o Guardiola, ensinou muito do que o Guardiola sabe. Então ele pode agregar valor aí para nossa equipe e quem sabe mudar o nosso rumo nesse final de temporada. Quanto ele pediu? A gente vai fechar com ele aqui em algo em torno de 60 mil, e só para deixar claro que ele pediu 20, tá? Eu joguei para 60 porque como é que ele faz o papel de treinador, e para a gente ser também realista, a gente tem que pagar um treinador de Premier League ali minimamente ganharia. Acho que poderia ser até mais. Eu joguei para 60 aqui porque eu tripliquei o pedido dele e eu já acho que é suficiente. Tá? Então ele deve chegar aí para ser o nosso treinador, vamos esperar a resposta dele, e a gente precisa que ele responda o quanto antes, a gente já tem jogo logo na sequência, tá? Então a gente finaliza por aqui, né? Trouxemos várias informações ali de equipe técnica, de transferência, essa mudança no comando técnico, né? Vamos trazer um cara muito mais experiente agora, um cara que já rodou, que já passou por um grande clube da Premier League. Vamos ver como é que ele vai se sair aí caso ele aceite essa nossa proposta. Beleza, rapaziada? Tamo junto, valeu, muito obrigado aí.